muitas reclamações, a arbitragem foi desastrosa para o São Paulo no clássico no Morumbi. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que venceu um clássico para lá de disputado e manteve a condição de freguês do São Paulo. Tudo sobre a demissão na CBF. Ramon Menezes não comanda mais as categorias de base do Brasil, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Like número 4. Assim fica fácil para o Palmeiras, todo jogo a arbitragem ajuda. O Ellison, eu estava muito curioso para ver a entrevista do Abel. Cara, porque o Abel, ele é dos caras mais chatos, dos caras mais... Ele é muito bom técnico, ele é espetacular como técnico. Mas ele é inconveniente, ele é chato, ele reclama pra caramba, ele usa a arbitragem como muleta. E hoje eu acompanhei a entrevista dele para ver como é que ele ia avaliar a arbitragem do Abate Abel no confronto do jogo contra o São Paulo. E ele começou a reclamar primeiro, ele falou algumas coisas que são verdades, né? Que há necessidade de profissionalizar a arbitragem, que há necessidade de pagar bons salários para os árbitros, e precisa mesmo. Haveria a necessidade de uma mudança radical até no contexto da arbitragem, mas depois ele faz todo esse preâmbulo para dizer que para ele não foi pênalti, porque a bola já havia passado. Não tinha nada disso. Foi pênalti porque o Alan escorrega, derruba o tapa e a bola já tinha passado, mas você faz uma falta dentro da área, é pênalti. Imagina, o cara vai bater o escanteio lá, a bola já saiu do escanteio e alguém dá um soco no outro, ainda que a bola esteja no ar, deu um soco no outro dentro da área, é pênalti. Assim como a falta feita pelo Alan era pênalti, tá bom? Você acha que o São Paulo foi roubado no Morumbi? Sim. Roubado talvez seja forte, mas foi prejudicado. E ficou muito claro isso. Tarcísio Santana dos Santos. Boa noite, Nicola. Tô vendo o São Paulo chorando, certo. O árbitro errou e muito no jogo de hoje, mas na origem do segundo gol do São Paulo foi muito falta no Vitor Roque. Aquilo eu não achei falta, não. Eu não achei falta no segundo. Como eu não achei também, o São Paulo reclama de uma falta do Gustavo Gomes no Tapia, na origem de um dos gols do Palmeiras. Eu não achei falta, não achei não, tá? Marcos Alves, Jorge Nicola, Crespo não está garantido em 26. Não está, não. Vai precisar de resultado, como todo técnico, né? O Alexandre Souza afirmando que o Palmeiras está voando. Segundo tempo do Palmeiras, bem bom, né? Primeiro tempo deixou a desejar, primeiro tempo bastante abaixo daquilo que pode. É um time meio descompromissado, com preguiça. No segundo tempo, não. No segundo tempo a coisa deu uma bela engrenada. E a partir daí deu para ver que qualidade não falta. Mais um gol do Flaco Lopes, mais um gol do Vitor Roque, e quem completou o placar foi o Ramon Sosa de cabeça. Sobre a opção de compra do Tapia, vou descobrir, tá? Confesso que não tinha essa... deixa eu até contar uma. O pessoal lá no Chile estava provocando, dizendo que o Tapia já tem melhores números do que o Neymar no Campeonato Brasileiro, tá? Teve essa. Enfim, o Tapia chegou com um gol de hoje a 4 gols marcados no Campeonato Nacional. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola, tá bravo, ele tá bravo. Uma entrada do André no Marcos Antônio. Verdade. Era lance para expulsão. O Andrés, o pé dele escapa da bola, vai no tornozelo do Marcos Antônio, e depois vocês percebam que ele pisa e fica com o pé lá um tempo. Não é que aquela coisa que você pisa sem querer e já tira, né? 2, cotovelada do Gomes no Tapia. 3, pênalti escandaloso no Tapia. Eu tô com você nesse 3 também. 4, falta no Tapia no início do gol do Vitor Roque. Sem sombra de dúvidas, Abel foi o destaque do jogo. Ramon Abate Abel. O Edson sempre com boas provocações, né? Enfim, mas está registrado aqui, a arbitragem foi muito prejudicial ao São Paulo. Nicola, uma vergonha o que a arbitragem fez com o São Paulo dentro do Morumbi. O juiz tinha que sair algemado dentro do estádio, entrega as taças para o Palmeiras. Essa imagem que é muito ruim para o campeonato, né? Porque o futebol vive da credibilidade, né? E se isso começa a acontecer com muita frequência... o Abreu Viana, todo tempo é isso. Quando você é prejudicado, você reclama. Quando é beneficiado, fica quieto. Acho que deve estar se referindo talvez ao Abel, né? Edson Pinheiro, um repórter no Morumbi, disse que o Ramon Abate Abel saiu assoviando do estádio e rindo. Para mim, estava mal intencionado e ficou muito satisfeito. O cara manda mal em campo e ainda tem uma atitude ridícula dessa, né? Aí é para causar mesmo, né? E aí, até para complementar, contar que o Júlio Casares ligou para o Samir Chaldi,
Uma curiosidade, o Samir Chaldi, novo presidente da CBF, é torcedor do São Paulo, tá? Ele não vai declarar publicamente, mas dá para cravar que ele é torcedor do São Paulo. E o Júlio ligou para ele para reclamar, para cobrar. O Samir concordou com as reclamações do São Paulo, entendeu que o São Paulo foi vítima em pelo menos 2 lances capitais, a não expulsão do Andrés e o pênalti não marcado, e prometeu colocar o Rodrigo Martins Sintra, que é o chefe da comissão de arbitragem, para falar com o São Paulo, mas agora também, agora a Inês é morta, né? Agora não tem nem muito mais o que fazer, né? Hora de falar sobre demissão na CBF. Nesse domingo, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou a dispensa de Ramon Menezes, técnico que trabalhava na seleção brasileira desde 2022, colecionando uma série de fracassos. O último vexame, a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, com derrota para a Espanha nesse sábado por 1-0. O Brasil, em toda a sua história, nunca havia sido eliminado tão cedo da Copa do Mundo Sub-20. Passagem no campeonato, na Copa do Mundo lá no Chile, de um empate contra o México, derrotas para Marrocos e também Espanha, e a lanterna do grupo. Antes disso, Ramon Menezes já havia sido um fracasso como técnico interino, substituindo o Tite, com 2 derrotas e apenas a vitória contra a Guiné. Colecionou um 6-0 contra, num clássico contra a Argentina no Sul-Americano desse ano. Também não conseguiu classificar a seleção brasileira para a Olimpíada de Paris. Só não consigo entender como Ramon Menezes se sustentou por tanto tempo à frente de cargos na seleção brasileira, que a escolha de um novo substituto seja bem feita, até porque categoria e talento não faltam, mas a preparação e os treinadores da seleção têm sido uma grande furunada. Hora de falar sobre o Palmeiras e de mais uma vitória, essa com pinta de campeão. Palmeiras perdia por 2-0 para o São Paulo no Morumbi, primeiro tempo horroroso do Verdão. Abel Ferreira fez 3 mexidas no intervalo, o Maurício acabou entrando no lugar do Rafael Veiga, o Giai perdeu a vaga para o Alan e o Murilo perdeu a vaga para o Bruno Fux. E o Palmeiras melhorou na etapa final, chegou ao gol do 2-1 com o Vitor Roque, fez o 2-2 e mais um bonito gol do Flaco Lopes, e o gol da vitória nasceu de uma cabeçada de Ramon Sos, um dos maiores investimentos da história da Alviverde, jogador comprado do Nottingham Forest por 90 milhões de reais, e ele aparece no finalzinho da partida para cabecear e assegurar 3 pontos fundamentais que permitiram, ainda que momentaneamente, que o Palmeiras virasse líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Flamengo, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Queria completar que além dessa vitória por 3-2, o Palmeiras manteve uma freguesia em cima do São Paulo. Já são 4 anos de Campeonato Brasileiro sem perder esse clássico. No total, 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. 2022, uma vitória e um empate. 2023, 2 vitórias. 2024, uma vitória e um empate. 2025, mais 2 vitórias. Hora de falar sobre o outro lado do clássico, São Paulo revoltado com a arbitragem. É que o tricolor vencia por 2-0 quando teve 2 lances capitais, com decisões a favor do Palmeiras, e todo mundo é unânime em dizer que a arbitragem favoreceu o Verdão, prejudicando o São Paulo. Bora contar um pouquinho da história desse clássico na ótica tricolor. São Paulo abre 2-0, primeiro gol do Luciano, segundo gol do Tapia. São Paulo faz um primeiro tempo muito bom, perto da perfeição. Veio o segundo tempo e o São Paulo tem a chance de fazer o 3-0 numa cobrança de pênalti. Luciano recebe uma bola cara a cara com o goleiro Everton, toca errado, a bola escapa do Tapia, mas o Alan escorrega e acaba cometendo o pênalti no Tapia. Isso ficou muito claro. O árbitro em campo não viu, o árbitro de vídeo não recomendou e o lance e o jogo seguiu. Pouco tempo depois, o Andréas Pereira vai de encontro ao Marcos Antônio e pisa na bola passando, e ele acaba atingindo primeiro a canela e depois o pé do Marcos Antônio. A arbitragem em campo aplica apenas cartão amarelo. Todo mundo, inclusive especialistas em arbitragem, foram unânimes em apontar o cartão vermelho como o resultado mais correto para esse momento da partida. Acontece que no momento seguinte surge o primeiro gol do Palmeiras. Até uma discussão de torcedores do São Paulo em relação à possível falta do Gustavo Gomes no Tapia. Eu não vi essa falta. E o lance seguiu até a cabeçada do Vitor Roque para o primeiro gol alviverde. A alegação do São Paulo é de que se o pênalti tivesse sido marcado do Alan em cima do Tapia, o tricolor teria a chance de fazer 3-0, liquidando com qualquer chance do Palmeiras. Eram 3 pontos fundamentais que permitiriam ao São Paulo voltar ao G6. O São Paulo, com o resultado de derrota, mais uma no Campeonato Brasileiro, estaciona na sua pontuação atual, 38 pontos, 8ª colocação. Carlos Belmonte, depois da partida, disse, abre aspas, não é possível que o VAR estava aqui hoje. Não dar o pênalti no Tapia quando a partida estava 2-0 é inacreditável.
O VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Carlos Belmonte, diretor de futebol que andou sumido, em meio a muitas críticas e risco de demissão, mas ele reapareceu para criticar, na minha opinião, de maneira justa, a arbitragem. E você o que pensa desse Palmeiras 3, São Paulo 2? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. A gente volta mais tarde